O artigo escolhido, né, objeto de estudo desse vídeo, é de autoria de André Luiz dos Santos Nakamura, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito Político e Econômico, também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e mestre em Direito do Estado pela Universidade Católica de São Paulo. Nesse artigo, ele tratou sobre as parcerias público-privadas e a infraestrutura no Brasil. É um artigo recebido pela Revista de Direito Administrativo em 2018, e acho que pode ser considerado relativamente atual. Bom, apresentando aí um resumo inicial, o artigo ele busca apresentar o modelo de contratação complexo feito a partir das parcerias público-privadas, também conhecidas, né, popularmente aí como PPP. E mostra esse modelo como uma possível solução para a ausência de investimento público em infraestrutura no Brasil. O artigo ele vai apresentar as PPPs e vai criar a sua problemática, apontando que, apesar de ser uma possível solução, as parcerias público-privadas, elas nem sempre são consideradas as opções mais baratas, né? O artigo ele busca justamente demonstrar que as parcerias público-privadas devem ser uma opção quando elas inegavelmente for a opção mais eficiente e menos onerosa, se comparadas a um possível investimento público. Inclusive, né, podendo aí desejar uma responsabilização para os agentes públicos que façam a escolha desse modelo de contratação, né, de parcerias público-privadas de maneira inconsequente, irresponsável, em casos em que não são viáveis, né? Aí agora falando sobre o histórico das parcerias público-privadas, né? Então, sobre o contexto histórico das PPPs, elas tiveram origem na Inglaterra, no início da década de 90, mais precisamente aí no ano de 1992. Foi um programa governamental criado no governo do até, então, à época, né, primeiro-ministro John Major, não me garanto nessa pronúncia. E, inicialmente, esse programa ele levava o nome de Iniciativa de Financiamento Privado, né? O que justifica claramente aí as iniciais PFI, se a gente se atentar ao nome em inglês, que eu não vou me arriscar ao nome, né, em inglês, que eu não vou me arriscar a pronunciar. Quando esse programa ele foi idealizado, ele tinha algumas finalidades principais. Dentre elas, que o controle do projeto nas mãos do particular, que com o controle, né, do projeto nas mãos do particular, se empregasse diferentes técnicas de gestão, de administração. Acredito eu que eles buscavam inovação na prestação do serviço, já que essa prestação seria entregue às mãos de uma empresa privada. Além dessa finalidade, existia também, e na minha opinião, particularmente, eu acho que a maior incentivadora desse modelo, né, desse projeto, que é a transferência do risco econômico do investimento para o particular, né, justamente tirar das mãos da administração pública a onerosidade do investimento inicial e entregar ao particular, né? E com isso, obviamente, garantir uma conquista de maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Com o passar do tempo, aí, já no final da década de 90, o PFI ele vai sofrer algumas alterações significativas, talvez até uma das principais delas. E além de todas as finalidades que eu já descrevi, né, que eu descrevi agora, esse modelo complexo de contrato, né, as parcerias público-privadas, elas agora passam também a compartilhar as responsabilidades do público com o privado, né? É uma situação que gera uma grande vantagem para o particular, que deixa de ser o único responsável pelo desempenho da atividade, como era até então. E isso foi muito importante, porque apesar de a execução da atividade, né, a gestão da atividade estar dado na mão do particular, o Estado
nesse momento, passa a igualmente ser responsável por essa prestação. Com isso, né, com essas mudanças, nós também tivemos uma mudança de nome, né? O até então projeto de iniciativa de financiamento privado, ele passa a chamar o que nós conhecemos hoje de parceria público-privadas. E, na minha opinião, esse nome ele casa muito bem, né, com a mudança na atribuição da responsabilidade solidária, até porque deixa mais notável o contexto assim, de parceria, né, a expectativa de parceria, de união, de fato, do contrato, né, o objetivo do contrato. Aqui no Brasil, a Lei 11.079, de 74, que é a lei que institui as normas gerais para licitação e contratos de parcerias público-privadas de administração pública, ela traz as modalidades de PPPs e inova, né, entre os tipos de concessão que já existiam, até então previstas na Lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos. E essas modalidades trazidas pela 11.079 são elas, né? A concessão patrocinada e administrativa, que a gente vai pontuar mais detalhadamente à frente. Bom, antes de avançar, é bom destacar que no artigo, Nakamura ele foi bem taxativo e não deixou de diferenciar dois institutos que podem ser, de alguma forma, confundidos, né? Que é a privatização e as parcerias público-privadas. É importante saber que nas privatizações há uma transferência não apenas do serviço para a iniciativa privada, mas também de sua titularidade e dos bens que lhe fazem parte. Tudo isso é dado exclusivamente ao privado, inclusive na responsabilização sobre a prestação do respectivo serviço, diferentemente, né, das parcerias público-privadas, que apesar de haver, né, que nesse modelo, apesar de haver uma transferência da execução do serviço público, a titularidade e os bens que contemplam essa prestação, a prestação desse serviço, elas permanecem sendo de domínio da administração pública, né? Além de que nas parcerias, né, nas parcerias público-privadas, a execução e a gestão do serviço por parte do particular, elas ficam sujeitas ainda também a uma fiscalização do Estado. Aí a gente relembra o fato de que ambos são responsáveis, né? Ambos são responsáveis pelo desempenho da atividade, diferentemente das privatizações. Só a título de informação, quando eu digo bens, né? Aí quando eu digo assim que na privatização, tanto a titularidade quanto os bens são transferidos, eu quero falar sobre a infraestrutura mesmo, sabe? Assim, o suporte físico, o prédio, a base onde o serviço é prestado, é desenvolvido, enfim. Esclarecidas essas diferenças, a gente dá continuidade à apresentação do artigo e passa aí para as modalidades contratuais de parceria público-privadas que existem. Como são algumas, eu vou pontuar aos principais, acredito eu, de forma simplificada e resumida, como o próprio Nakamura também faz no decorrer de seu artigo. Eu não vou me arriscar em falar o nome dessas parcerias, então eu vou me atrelar mais às siglas, certo? Inicialmente aí nós temos na horizontal, vamos seguir a ordem horizontal, o primeiro modelo, né, que é o BBO. Nesse modelo de parceria, nesse modelo contratual de parceria público-privada, há uma transferência do uso de um bem público para uma entidade privada. Essa transferência ela vai ser feita mediante um contrato e o serviço ele passa a ser administrado pela entidade privada por um período determinado de tempo. Já nesse segundo modelo apresentado, o BOO, o privado ele vai ser responsável pelo financiamento
completo da infraestrutura, inclusive a construção de bases para o exercício da atividade e, diferentemente do anterior, nesse contrato não vai existir uma determinação temporal. Não há um período específico de tempo para essa concessão. O público, nesse modelo aí, né, o poder público, ele vai ficar encarregado, no caso de impor, de indicar as restrições ao exercício, e ele faz isso através de agências reguladoras. Então, nesse modelo aí, o público ele vai delimitar o comportamento que deve ter o exercício, né? As restrições, as limitações, através de suas agências reguladoras. No terceiro modelo aí apresentado, BOT, a entidade privada ela vai receber uma autorização. Aqui nesse modelo, a entidade privada vai também precisar financiar toda a infraestrutura, mas o seu contrato ele vai ter um período determinado. Ao fim desse contrato de autorização da operação do serviço, a entidade privada, além de perder a concessão, ela também é obrigada a transferir as propriedades, os bens relacionados ao serviço para o setor público. Então, você percebe que, apesar de a entidade privada financiar toda a infraestrutura, ao fim desse contrato, não só se perde, né, a concessão do serviço, como também os bens utilizados, né, a infraestrutura utilizada naquela prestação. No quarto modelo, aí seguindo a sequência, no BOT, inicialmente é celebrado um contrato de concessão de longo prazo, e aí o setor privado ele vai ficar encarregado de todo o financiamento da infraestrutura, como nos anteriores, e vai passar, obviamente, né, a operar o serviço. A diferença nesse modelo é que logo após o fim da prestação dessa infraestrutura, apesar de a prestação do serviço ser ainda de posse da entidade privada, todos os bens deverão ser imediatamente transferidos para o setor público. Então, veja, a diferença entre esse modelo e o anterior, né, o BOT, é justamente o momento da transferência da propriedade feita para o setor público. Você percebe que no BOT, né, no modelo anterior, a transferência é feita quando se encerra o contrato, quando se encerra a concessão, a transferência da propriedade, né, da infraestrutura. Nesse modelo, o BOT, logo após a construção, a preparação da infraestrutura, a entidade privada permanecerá com a execução do serviço, mas a propriedade passará diretamente para o setor público, passará para a administração pública. Seguindo aí, né, nesse quinto modelo, né, esse quinto modelo aí, o BLOT, do mesmo modo, a entidade privada vai receber uma autorização, vai precisar fazer o financiamento de toda a infraestrutura, mas aqui, nesse modelo especificamente, será permitido que a empresa privada ela faça cobranças, né? Ela faça a cobrança, a tarifação do usuário. Esse contrato, o BLOT, ele tem tempo determinado, mas o seu ponto-chave é o seguinte: ao invés de haver, ao fim da transferência, ao fim a transferência dos bens, ao invés de haver, ao fim, a transferência dos bens para o ente público, nesse modelo, a entidade privada ela deverá pagar contraprestações à administração pública, como se fosse um aluguel. Então, o que é que acontece? Nesse modelo, do mesmo modo que as outras, a entidade privada vai receber uma autorização, vai precisar fazer um financiamento de toda a infraestrutura, mas vai realizar uma cobrança, vai realizar uma taxação, né, aos usuários, aos cidadãos que fizerem uso do serviço, mas aqui, diferentemente, não haverá uma entrega de propriedade à entidade pública ao fim do contrato. Aqui, durante o contrato, a entidade privada vai pagar à entidade pública, como se fosse mais ou menos um aluguel, né? Similarmente a um aluguel. E os bens vão permanecer sendo da entidade privada. Bom, aí a gente vai ter outros, né? Além desses apresentados, nós vamos ter alguns outros, como você pode ver aí no slide, o DBFO, o Finance Only,
o DB, enfim, vamos ter esses outros. Mas agora a gente vai dar ênfase, para não ficar tão longo, a dois modelos específicos, que são justamente os modelos contemplados, né, pela legislação brasileira, que são as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. Antes de pontuar sobre cada uma delas, eu queria só assim relembrar o conceito de PPPs, né? Qual é o conceito básico de parceria público-privada, né? O seu conceito tratam-se, né, de acordos que são firmados entre particular e poder público. Esses acordos têm o objetivo de prestação de serviço público de uma forma menos onerosa, né, menos dispendiosa que o normal, podendo ainda, nesse modelo de contratação, admitir fornecimento de bens e execução de obras. Dentre os já apresentados, a gente viu que, na grande maioria, a empresa privada vai ter que fornecer bens, vai ter que executar obras, né? Nos contratos de parcerias público-privadas, há também a existência de contraprestações do ente estatal, além da existência do compartilhamento de riscos da atividade, né, da responsabilização solidária. Esse compartilhamento de riscos, ele se manifesta, como já foi dito, de forma solidária, ou seja, tanto o ente privado quanto o ente estatal, eles podem ser demandados diante de eventuais prejuízos no desempenho da atividade. E agora, né, tratando especificamente das PPPs previstas aqui na legislação brasileira. Nós temos aí a primeira, a concessão patrocinada, certo? Essa concessão patrocinada, ela é um tipo de concessão de serviço público que pode ou não ser precedida de uma obra pública, certo? Nessa concessão, além de haver a tarifação ao usuário, certo? Há também uma contraprestação do poder público para o concessionário privado, ou seja, o poder público também paga o ente privado. O privado vai ter o benefício de poder tarifar os usuários e, além disso, vai receber do poder público. Qual é o objetivo, qual a intenção, né, dessa contraprestação paga pelo poder público ao concessionário privado, né? Qual é a intenção? A intenção é justamente que haja uma diminuição, que haja assim, uma redução no valor cobrado aos usuários, na taxação aos usuários, né? Para que essa taxação não seja muito alta e que não haja também uma diminuição no lucro do ente privado, porque a gente não pode se esquecer que o ente privado, obviamente, ele vai estar buscando lucro dentro dessa relação, vai querer lucro no desempenho daquele serviço, né? Acho que, pelo pouco que já foi dito, e também depois de explicar alguns dos modelos que existem, a gente vê que nem sempre, a gente já consegue enxergar que nem sempre é uma opção muito barata, né? Mais vantajosa a opção de contrato de parceria público-privada. Aí a segunda concessão prevista na legislação brasileira, ela é a concessão administrativa. Bom, nessa espécie de concessão de serviço público, a própria administração vai ser usuária do serviço. Então, logo, ela vai ser a única, né, responsável pelo pagamento das tarifas. Como ela é a usuária, ela é responsável também pelo pagamento, pelo pagamento das contraprestações, né? É a administração pública que paga pela prestação desse serviço desempenhado pelo parceiro privado, unicamente, certo? Não há tarifação dos cidadãos, como na concessão patrocinada, dos usuários do serviço. Até porque, nesse caso, não vai haver usuários além da administração, né? Nesse tipo de concessão. E aqui ainda, né, pontuando uma crítica pessoal minha, que eu observei durante meus estudos, que não é algo que está contemplado no artigo, existe uma parte da doutrina que critica essa concessão administrativa, porque diz que ela não se difere de um contrato de prestação comum. Inclusive, né, o próprio Celso Antônio, Celso Antônio Bandeira de Mello, ele chega a chamar esse tipo de concessão
abre aspas, de falsa concessão. E aí, nas palavras dele, que inclusive fiz questão de incluir ele no slide, ele diz que, abre aspas, o que a lei visa, na verdade, por meios transversos não confessados, é realizar um simples contrato de prestação de serviço e não a concessão, segundo o regime diferenciado e muito mais vantajoso para o contratado que o regime geral dos contratos. Por um momento, aí nas palavras de Celso Antônio, por um momento eu cheguei a concordar com essa ideia de Celso Antônio e cheguei até a me questionar qual era a real vantagem desse tipo de parceria. Eu não conseguia enxergar qual era a real vantagem para o ente público, além da necessidade do não investimento inicial, né, já que o ente público vai ter que arcar sozinho com as contraprestações, né? Isso não deixaria de ser oneroso para a administração. Então, por que não fazer sozinho? Além do não investimento inicial, o que seria benéfico, né? Eu cheguei a também me perguntar. Mas aí, pesquisando, eu notei alguns pontos. Aqui, voltando, é uma crítica minha, não é algo que esteja no artigo. Além do contrato de prestação de serviços comum, não contemplar a possibilidade de execução de obras ou fornecimento de bens, né, como nos contratos de concessão administrativa, a execução desse tipo de contrato, ele é também mais eficiente, né, da concessão administrativa, é mais eficiente porque, vamos utilizar aqui como exemplo, por exemplo, o presídio de Juazeiro, que eu procurei me informar. Ele é uma obra feita mediante concessão administrativa e, consequentemente, ele também é administrado por uma empresa privada parceira, né, no caso. Eu percebo, assim, que além que esse tipo de contrato, esse tipo de modelo, além de poupar a administração pública do grande investimento na construção, e digo em relação à parte física mesmo, o fato de ser concedida à empresa privada facilita na contratação de pessoal, por exemplo, por não haver necessidade de concurso público ou garantia de estabilidade, o que já é um custo a menos. Além de tirar a necessidade de, por exemplo, no caso de corrupção de agentes penitenciários, ter a necessidade de haver um PAD, um processo administrativo e disciplinar. Eu percebo que a concessão administrativa, ela facilita muitas coisas que na mão da administração pública, elas seriam burocratizadas, digamos assim. E com isso, consequentemente, consegue gerar uma maior, de fato, eficiência e também um menor custo na prestação do serviço, que é justamente, né, o que a intenção das parcerias público-privadas e das PPPs. Além de que, particularmente, eu não compreendo o pensamento, depois de ler, né, eu não compreendi o pensamento de Celso Antônio, porque eu vi que os contratos de prestação de serviço comum, eles, em regra, respeitam uma limitação temporal, que tende a ser aí um prazo de 60 meses. O que, para mim, eu penso que poderia ser desvantajoso para a empresa privada, que não teria, assim, como ter o devido retorno, né, ao investimento que foi feito. Os contratos de concessão, né, as parcerias público-privadas, elas tendem a ter um prazo bem maior. Eu vi que chega de 5 anos a 35 anos, podendo até ser prorrogados. E no mínimo 5 até, em média, 35 anos, podendo ser prorrogados. Enfim, isso aqui é apenas um ponto aí de discussão a respeito da concessão administrativa. Bom, e aí, né, justamente sobre as parcerias público-privadas e a infraestrutura, né, a gente vê que, analisando conjuntamente as PPPs e a questão envolvendo a infraestrutura brasileira, não se pode negar que as parcerias público-privadas são, de fato, úteis na viabilização de certos empreendimentos. Empreendimentos estes que, em muitos casos, o poder público não pode arcar, e a possível tarifação não chega a ser capaz de suprir os seus custos. Então, se a gente parar para olhar assim de um prisma, digamos que social,
Nós sabemos que o poder público não pode deixar de prestar certos serviços essenciais, como, por exemplo, o transporte público, e justificar esse deixar de fazer com argumentos de possíveis restrições orçamentárias. De fato, a gente sabe que existem certas restrições orçamentárias, sim, e é nesse ponto justamente que as parcerias encontram sua grande viabilidade, né? Porém, o que se pontua fortemente no artigo é que essa possibilidade de contratação complexa, essa possibilidade de opção por PPPs, elas não podem deixar de ser, não podem ser, na verdade, como o próprio texto do artigo diz, abre aspas, tábuas de salvação, né, fecha aspas aí, para a falta de organização do país, no caso do Brasil, em investimentos de infraestrutura. Porque esses contratos de parceria público-privada, eles também representam, eles também possuem seu lado ruim, digamos assim, né? Eles podem gerar, né, na grande maioria das vezes, geram um compromisso oneroso e por um longo período de tempo. Eu acho que o pouco que se falou, a gente já deu para enxergar que as parcerias público-privadas, elas não são, em regra, mais baratas, certo? Então, por isso, não se pode banalizar o uso de PPPs. É necessário se ater aos riscos e aos compromissos, né, para que tal modelo de contratação seja escolhido, quando escolhido, esteja de acordo, esteja alinhado, né, com a previsão de disponibilidade de recursos financeiros dentro desse longo período de tempo. E, obviamente, para isso, são usados métodos, né, etapas que permitem a análise das parcerias público-privadas como a melhor escolha. E a gente vai ver essas etapas prévias de contratação de uma parceria público-privada. São essas etapas que justamente elas são justamente uma forma de análise para que se possa demonstrar a viabilidade econômica e também concluir o que será mais eficiente a escolha das parcerias público-privadas, né? Concluir pela eficiência dessa escolha. E aí, para isso, nós utilizamos alguns institutos. Inicialmente, nós temos aí o Value for Money, já disse que eu não sei pronunciar, estou aqui me arriscando, né? O VFM, que basicamente ele é um tipo de cálculo realizado assim, primariamente dentro dessa análise de viabilidade, certo? Esse cálculo ele vai gerar uma quantificação, né, da redução de custos alcançada pela realização de um projeto de infraestrutura pública através de um PPP, comparado ao custo de realização de realização de forma tradicional, né, mediante uma contratação pública, ou seja, esse cálculo ele busca mostrar quanto será mais econômico para os cofres públicos a celebração de um contrato de parceria ou a celebração de uma contratação pública comum, né? Quais são aí as reduções que se alcança em cada um dessas opções. Após isso, a gente vai ter esse segundo instituto utilizado, né? O PSC, vou me atrelar também aí as siglas para não arriscar falar o nome errado. Nesse instituto aí, já vai haver uma análise de quanto se custaria, né, se o serviço ele fosse prestado pelo próprio Estado ou por meio de entes da administração indireta, ao invés de optar por uma parceria público-privada. O PSC, ele é um cálculo que envolve bastante complexidade, certo? Ele é feito criteriosamente, analisando outros 4 elementos que eu até fiz questão de colocar no slide, que são o risco transferido, a neutralidade competitiva, os custos básicos, o risco retido. Só após, né, o comparativo entre o VFM e o PSC, é possível que a administração tenha noção
das viabilidades, né, da viabilidade da decisão por firmar o contrato de uma parceria público-privada. É possível saber se de fato é viável fazer aquela opção. E aí, na sequência, já chegando ao fim do artigo, praticamente, a gente tem as razões que justificam a contratação de uma PPP. Então, como pouco já apresentado até aqui, a gente consegue concluir que alguns casos concretos, em alguns casos concretos, na verdade, né, mal analisados, uma PPP ela pode ser um contrato extremamente equivocado, que no final até custa mais para a máquina pública do que se fosse executado por ela mesma. Então, é importante se atentar que, em se tratando de parceria público-privada, sempre haverá um custo final a mais, além do investimento inicial por si só, né? Esse custo diz respeito justamente ao lucro do parceiro privado, que, como já foi dito, obviamente faz parte dessa relação por esperados retornos econômicos. O privado não está ali em vão. E, de acordo com a linha de pensamento do autor de Nakamura, no artigo, a realidade é que uma PPP nunca vai representar uma economia para o Estado, porque, de todo modo, contribuintes ou usuários precisam, no fim, arcar com aquele investimento, com aquela infraestrutura privada, né? Para o professor, na verdade, as PPPs se justificam pela necessidade de oferecimento de tecnologia e eficiência na prestação de um determinado serviço que a administração pública por si só não pode assegurar. Então, aqui a gente já puxa a lembrança logo do início da apresentação, quando eu falava do contexto histórico, da origem das parcerias, e disse que uma das finalidades de seu surgimento é exatamente a gestão privada em um empreendimento público, né? Com o objetivo de trazer maiores inovações tecnológicas, técnicas que a máquina pública não pudesse oferecer. Então, Nakamura, no artigo, ele diz que as razões que devem estar associadas à opção por uma contratação, né? As razões que devem justificar a contratação de uma parceria público-privada são os ganhos de eficiência e não as expectativas de vantagens financeiras. Justamente o privado empregar na prestação daquele serviço o que a administração pública não pode, e de forma talvez mais simples, que a administração pública não possa, certo? Vou até aqui citar exemplos que eu não tenho certeza se vão, de fato, condizer, né, com o raciocínio, mas veja que, assim, para que uma empresa privada responsável por transporte público, no caso dela precisar trocar, né, sua frota por motivo de desgastes, por exemplo, perceba que para essa empresa privada, essa troca, né, de frota por motivo de desgaste é muito mais simples do que para a administração pública, que provavelmente precisaria fazer leilão, licitação, enfim, todos esses trâmites burocráticos exigidos. E já concluindo aí a apresentação, concluindo a ideia do artigo, né, para Nakamura, somente os casos concretos, depois de bem analisados, podem dizer, né, sobre a possibilidade de uma parceria público-privada ou não, né? A possibilidade de um investimento unicamente público em infraestrutura, ela deve ser sempre levada em conta, inclusive primordialmente, certo? E a opção por um modelo de parceria público-privada, sendo ele, para o caso concreto, um modelo mais oneroso, pode causar danos aos cofres públicos, né, ao erário, e também pode gerar responsabilidade dos agentes envolvidos nessa escolha em razão de ato de improbidade. Bom, então, basicamente é isso. Eu espero que tenha conseguido transmitir bem as ideias do artigo. Não sei se me estendi demais, mas enfim. Obrigado pela atenção. Valeu.